Salve Maria, pessoal, tudo bem? Daniel do Centro de São Paulo, mais uma vez a alegria de ter o professor Carlos Bezerra aqui. Nós estamos começando uma nova série. Nossa primeira série foi sobre o protestantismo. Muito obrigado a todos que assistiram e comentaram. Quem não assistiu todos os episódios, assista, compartilhe, comente. Está no canal do professor Carlos Bezerra, Apostolado Glórias de Maria, onde você também vai encontrar outros vídeos muito importantes, especialmente para esse momento que a gente está vivendo. Salve Maria, professor, tudo bem? Salve Maria, Daniel. Novamente aí, muito obrigado pelo convite, né? Vamos fazer uma nova série que eu acho que vai agradar muito a todos. E sobre o que é a série? E eu chamei o professor antes de dizer sobre o que era a série. A série é sobre os santos da igreja nos momentos mais difíceis, ou de perseguição ou de grande heresia. Serão idealmente 12 programas de 40 a 45 minutos, assim a gente espera cada um deles. E vamos entrar logo no primeiro, professor. Sim, perfeito. E o momento do tempo da história que a gente escolheu para esse primeiro programa é justamente a viabilização da Santa Igreja, quando Nosso Senhor é crucificado, morto, ressuscita, ascende aos céus e os discípulos ficam aqui para conduzir a obra salvífica a partir da instauração da Santa Igreja e os santos vão brotando aos montes. Então, professor, diante desse episódio inicial da Santa Igreja, com a perseguição de Nero, com a perseguição brutal dos judeus, com a perseguição, claro, dos romanos e dos pagãos, qual é inicialmente a sua interpretação da santidade? Por que que ela foi fundamental e o que que ela significou no início da igreja? Então, primeira a questão que a gente deve colocar aí, e esse é um dado muito importante, não é? Como você disse, o que é realmente a santidade aí nesse momento preciso da história. E para a gente entender o que é a santidade nesse momento da história, a gente precisa entender como os antigos entendiam, não é? Essa capacidade que o homem tem de sobreviver à história. Então, do ponto de vista do povo eleito, da antiga aliança, a palavra que se usava para isso era justo, o justo, né? Aquele que vive segundo a justiça. E o que é viver segundo a justiça, senão segundo a vontade de Deus? Então, o povo eleito, o povo da antiga aliança, tinha este conceito que, com a Igreja Católica, né, vai se condensar como conceito de santidade, porque você pega o conceito de justo, porém, o justo na antiga lei, ele estava numa posição inferior, porque ele estava segundo a lei, e a lei ela não era suficiente para a santificação, porque a santificação necessita da graça, e essa graça só foi possível mediante, né, o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo, a graça santificante, e aí você tem esta ideia de santidade propriamente dita. Então, para os antigos hebreus, você está um grau de justiça segundo o cumprimento da lei, o que era realmente válido e antecipava um conceito de justiça maior, de justificação maior pela graça. No mundo pagão, principalmente no mundo greco-romano, essa noção estava atrelada ao heroísmo. Então, por isso que nós vamos ter nos grandes mitos, a ideia do herói, que nós vemos, por exemplo, em Homero, na Ilíada, na Odisseia, em que você tem a figura do herói, vamos dar como exemplo aqui, o Aquiles, que seria aquele homem que sobrevive à história. Ele está além do tempo, né? De alguma maneira, o seu heroísmo, o seu ato heróico, né? Há uma passagem, por exemplo, na Odisseia, quando Aquiles é convocado, né, para a guerra, ele tem que enfrentar a guerra podia ser resolvida, né, num confronto direto entre dois homens,
O melhor de um lado, o melhor do outro, confrontavam-se, e aquele que vencesse. Esse nós vamos ver também no caso ali da batalha entre Davi e Golias, né? Escolhia-se o melhor ali. E a pessoa que chama o Aquiles, ela diz para Aquiles: eu não teria coragem de enfrentar quem você vai enfrentar. E o Aquiles diz: por isso que você vai ser esquecido, ninguém nunca vai lembrar de você. Então, esse conceito, né, de heroicidade somado ao conceito de justiça, do cumprimento das leis de Deus, somado à graça santificante, aí você tem, né, esse conjunto forma a santidade propriamente dita. Então, essas três coisas são muito importantes, Daniel. Primeiro, a heroicidade, né, que os pagãos entendiam de uma maneira, mas a heroicidade é importante para a virtude, porque o verdadeiro herói é aquele que está em constante batalha e vence essa batalha. A heroicidade é uma mistura de coragem com fidelidade, né? Exato, exato. E de abnegação, né? Porque você entrega a sua vida por uma causa maior. E o cumprimento da lei e da justiça de Deus. E aí, mas o mais importante é a graça santificante, né? Que só é possível pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que nós vamos ver nos primeiros santos, muito claramente. E aí, quando a gente vai para aquele momento, ano 33, até mais ou menos, bom, obviamente até o final da perseguição de Diocleciano, as três grandes perseguições, né, Nero, Décio e Diocleciano, os 400 primeiros anos de maneira geral, mas especialmente até o ano 302, 303, 304, que é o período que antecede ao Edito de Milão, que antecede a Constantino e depois a Teodósio, enfim. A gente tem vários momentos da história da igreja onde a produção de santos foi brutal. Uhum. E nesse primeiro momento de perseguição de Nero, eu queria debater com o senhor, propor com o senhor a ideia da contraproducência de ser santo, à medida em que o santo, via de regra, era um judeu convertido, a começar pelos 11, Uhum. que se santificava, aspas aqui, porque não é a verdade, mas traindo a religião de Deus. Porque socialmente, especialmente entre os judeus e gentios, o cristão judeu convertido havia jogado fora a revelação do Antigo Testamento e a promessa, em prol, obviamente, de um falso Messias, que era como eles atribuíam nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E, portanto, quando você era santo, você, antes de qualquer coisa, quando você era cristão, perdão, antes de qualquer coisa, você era um negador do Deus de Israel. E, portanto, o grau de resiliência e fortaleza, ele estava também vinculado ao enfrentamento da sua história, da sua cultura, do seu povo, da sua nação, da promessa. E eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso. Então, a gente faz uma diferenciação entre aqueles que vieram da antiga lei, né, aqueles que eram da raça judaica e que vinham da antiga religião, né, do mosaísmo, e a gente faz uma distinção destes com os pagãos que se converteram ao cristianismo. E aí entra a questão teológica, que evidentemente os pagãos gregos e romanos não tinham, não é? E que os da raça judaica tinham. E aí você disse bem, esse é o primeiro conflito deles, não é? Porque eles tinham conhecimento de uma questão teológica, mas essa questão teológica que eles tinham conhecimento, ela estava muito enraizada nas leis. Daí por isso que eu disse que a religião antiga, do Antigo Testamento, a partir de Moisés, mais propriamente é melhor que chamemos de mosaísmo, porque aí você tem um conjunto de leis e a religião está atrelada a essas leis justamente em função do Messias. Isso aqui é um dado importante, né? Então você tem as leis que são
ligadas, né, à vida social, de um modo geral, vai regulamentar a vida social, mas está atrelada à vinda do Messias. Por quê? Porque essas leis tinham por objetivo preservar aquela raça de contaminação com outros povos, porque o Messias teria que vir daquela raça. O Messias teria que vir da descendência de Abraão, teria que vir da descendência de Israel, teria que vir da descendência de Judá. Então, as leis mosaicas, elas tinham um caráter também de preservar o povo, né, para que este povo não sofresse nem contaminação religiosa, teológica e nem racial. Tá certo? Então, as leis mosaicas justificavam-se em função do Messias, da vinda do Messias. O problema é quando o Messias vem. É preciso reconhecer este Messias. Porque reconhecendo este Messias, verifica-se que as leis, boa parte delas, principalmente, não me refiro aqui, Daniel, somente ao decálogo, aos 10 mandamentos, mas ao conjunto de leis periféricas que estavam ali regulamentando a vida, né, social da nação de Israel. Então, a partir do momento que se reconhece a vida do Messias, boa parte daquelas leis não faz mais sentido. Percebe? E é por isso que São Paulo vai dizer, não é? Que a lei mata e é a fé, a promessa na descendência de Abraão, não mais pela carne, mas pela fé, é que vivifica. Isso quer dizer que os judeus que passaram a rigidez da lei se consideram filhos de Abraão de forma carnal, enquanto aqueles que se converteram, ou seja, aqueles judeus que se converteram porque viram em Cristo a promessa do Messias realizado e a aliança com Abraão realizada no Messias, passaram, né, a seguir a fé nesse Messias. E é por isso que é esta fé que vai vivificar os pagãos também, né? Então, o primeiro ponto é uma questão teológica. E é por essa razão que as primeiras heresias, elas vão ter esse sentido aí também. Elas vão vir nesse sentido. Então, as primeiras duas grandes heresias, é a heresia dos ebionitas, que é uma heresia judaizante, cujo objetivo era fazer com que os cristãos permanecessem dentro do judaísmo, do farisaísmo, né? Nesse momento aí, o farisaísmo está se configurando no judaísmo talmúdico que a gente conhece hoje, não é? E essa primeira heresia, então, é nesse sentido. E a segunda heresia, que é a heresia dos nicolaítas, ela vai justamente repudiar a lei. Isso aqui é interessante, Daniel, que ela vai repudiar a lei em favor de uma outra coisa. E por isso eles vão ser antinomistas. Então, olha como sai de um extremo para outro. Então, você tem um rigorismo com relação à lei, mesmo entre os primeiros cristãos, que eram judeus, cristianizados, que estão tão apegados à lei que querem um retorno, né, a esse sistema de lei do farisaísmo. E, por outro lado, você tem um outro extremo que quer rejeitar essas leis por completo e mergulhar completamente num sistema de pecado, de antinomia pecaminosa. Sim. Então, esse é o primeiro momento, né, com relação aos judeus. E é interessante perceber que, de maneira concreta, se desse momento em diante é a igreja que denuncia a heresia, até esse momento, ou seja, da morte do Nosso Senhor até o início do estabelecimento da igreja, mais concretamente, nós é que éramos vistos como hereges. Sim. Hereges do judaísmo, do mosaísmo. Sim. Porque uma das coisas é com relação à questão, né, da iniciação da vida segundo a lei e segundo a fé. Ou seja, a iniciação segundo a carne e a iniciação segundo o Espírito Santo. E a diferenciação disso se dá na circuncisão ou no batismo, né? E é por isso, então, que os primeiros judaizantes
eles vão insistir na circuncisão, não é? Para os da raça. E é esse dilema que viveu São Pedro. Então, São Pedro vivia este dilema, não é? Não sabia exatamente em que ponto teria que haver essa ruptura. O Concílio de Jerusalém endereçou essa questão. Exatamente, por isso. E é por isso que, se não me engano, né, está no Atos dos Apóstolos, que São Pedro vai ter um sonho, né, onde se come carne de porco. Isso. E aí a coisa fica meio que uma aflição para ele, entender o significado daquilo. Mas, na realidade, isso é uma figura, não é? De que a antiga lei estava abolida. E que, doravante, né, a promessa de Abraão, ela não se restringia mais à carne, mas sim à fé. E aí se entende bem o que é essa promessa de Abraão, já que o filho da carne, não é, se dá por uma promessa e por um milagre, que é Isaac, não é? Já que Sara engravida milagrosamente, não é? Já que ela era estéril. Então, aí se compreende, entendeu? Essa figura do nascimento de Isaac, para simbolizar essa aliança pela fé, não mais pela carne apenas, não é? E é importante trazer essa questão, porque São Paulo resiste a São Pedro e precisa vir um convertido direto por Jesus, fora do âmbito dos apóstolos, porque Paulo recebeu o evangelho direto de Nosso Senhor, para trazer a sanidade a São Pedro. E vamos lembrar que Paulo andava com Barnabé, que era de todos o mais anti-judaizante. E tanto é que a epístola de Barnabé não entra no cânon, porque ela é considerada anti-judaizante demais. Então, essa confusão que a igreja enfrenta no começo, até por uma capacidade interpretativa, porque os apóstolos não tinham mais Nosso Senhor, de fato, leva a essas questões. E mesmo a questão da abolição da lei, não é o decálogo, tanto é que Cristo mantém o decálogo e a igreja preserva o decálogo. São as 613 leis talmúdicas. Sim, ele disse, eu vim cumprir a lei, né? Ele diz, né? Aperfeiçoar e cumprir, exatamente. Exatamente, Então, veja que São Paulo, não é? E compreendia muito bem essa dinâmica teológica, porque ele era um fariseu. Então, a diferença, não é de São Paulo para São Pedro. São Pedro era de origem humilde, era um pescador, mas quem compreendia profundamente essa questão teológica era exatamente São Paulo. E por isso é que São Paulo vai ter essa autoridade, entende? E que deu a sorte de ser formado por Gamaliel, que dos professores farisaicos era daqueles que de alguma maneira aderiu e reconheceu a nosso Jesus Cristo. Tanto é que se não me engano, inclusive, é canonizado pela igreja, porque assim como, né, como outros doutores, membros do Sinédrio e doutores da lei, como Nicodemos, por exemplo, que foram canonizados, José de Arimateia, etc. Eu acho que Gamaliel também foi, não tenho certeza. Mas, professor, vamos para os santos, então, porque a ideia aqui é dar esse parâmetro inicial e analisar os santos. Então, o papel dos santos, a particularidade dos santos. Nesse cenário aí, né, de compreensão, se há ruptura ou se não há ruptura. Porque, veja, ainda há judaizantes hoje, e muitos, né, os judaizantes, eles cresceram muito no século XIX, nessa infiltração dentro da igreja. Todo o movimento modernista é judaizante na sua raiz, não é? E então, quem vai ser o primeiro que vai se opor? Me permite a interrupção, nós temos um documento do Papa Leão XIV, chama Tristeza, promovendo publicamente o Tikkun Olam hoje, né? Isso é uma coisa hoje, né? Assustadora, não é? Assustadora, mas ele faz uma citação, não é? Da doutrina cabalista de Isaac Luria, como sendo algo bom, não é? O do Padre Mostra é fenomenal, não deixar de ler, hein? Ô, Fred, você me furou, cara. Eu ia dizer que você estava aqui com a gente no final. Eu estou escondidinho aqui, estou escondidinho. O Fred furou. O Fred está de volta. Estava na Itália fazendo um tour pela Itália, está de volta. Eu ia trazer o Fred no final. Pô, furou, mas tá bom. Fala oi pro pessoal aí. Foi um furo bom. Trouxe o Padre Maus, é sempre bom.
Isso, exatamente. E o padre Mauro faz justamente um apelo ao Papa, fala, pela santidade, não faça uma coisa dessa, né? Apelo exortativo, né? É, um apelo exortativo, mas é exatamente isso, é o judaísmo dentro da igreja, né? Como lá no princípio, né? E aí quem vai ser o primeiro mártir, protomártir, é justamente Santo Estevão, né? É ele que vai lá jogar na cara deles o mal que eles fizeram ao não reconhecer o Messias, né? E aí Santo Estevão tem a coragem, tem essa heroicidade, porque sabia qual seria o destino dele. Esse confronto. Porque o que acontece é o seguinte, Daniel, muita gente não sabe, é que a lei proibia, não é, os judeus de utilizar a espada. Eles podiam condenar a morte, mas eles não podiam aplicar a pena de morte, porque esta jurisdição estava sob os romanos, iuris gladis, o direito da espada. Por isso que quando condenam Jesus à morte, eles têm que levar a Roma, têm que levar a Pilatos. Só que nesta ocasião aí, havia uma vacância. Pilatos tinha caído e também tinha caído Caifás. Então você estava sem o sumo pontífice e sem o governador-geral da Judéia. Então eles aproveitam o momento da vacância, levam Santo Estevão imediatamente, Santo Estevão diz as verdades para eles, imediatamente eles levam para fora da cidade e lapidam Santo Estevão. Então, Santo Estevão teve essa heroicidade de entregar sua vida em favor da verdade, porque alguém tinha que dizer aquilo para eles. E, de certa forma, ele inaugura a visão beatífica, né? Porque quando ele olha para o céu, isso, ele vê o Senhor e ele, inclusive, repete as palavras do Senhor, né? Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Exatamente. Tremendo isso, né? Tremendo, porque ele tem a visão beatífica em vida, né? E morrer por apedrejamento era uma coisa terrível. Terrível, né? Era uma coisa terrível. Então, ele presta, né, este ato grandioso, e agora sim, né? Porque quando você diz, ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo abrir as portas do céu para ele. Isso. Então, a graça santificante, e aí, né, o protomarte, né, a entrar no céu. Enquanto isso, né, o que nós temos em Roma? Uma preparação, não é, para os grandes martírios que viriam na sequência. Porque você tinha, na época da morte de Cristo, o imperador Tibério. Tibério, ele era um homem, ele foi considerado, né, ele tem esse título, né, o homem mais triste da história, não é? Ele foi herdeiro de Otávio Augusto e ele era filho da Lívia, Drusila, que tinha traído o marido dela lá, o Cláudio, né, pelo imperador Otávio Augusto. Só que quando ela casa-se com Otávio Augusto, ela faz com que Otávio Augusto nomeie o filho dela, né, o Tibério, para ser imperador de Roma, o seu sucessor. E faz um acordo, então, tudo bem, ele aceita nomear como seu sucessor o Tibério, mas exige que o Tibério nomeie como seu sucessor o Germânico, né, para manter um equilíbrio entre essas duas famílias, a família Júlia e a família Cláudia, né. Mas, no entanto, o Tibério ele vai ter um período, né, em que ele vai deteriorando-se na sua parte moral, ele vai decaindo na sua parte moral, até se tornar um homem perverso, um homem muito cruel. Veja o seguinte, né, nessa época do Império Romano, os romanos eram hedonistas, tinham os escravos, né, e se dedicavam muito à vida, aos prazeres, e uma maneira de fazer com que houvesse uma catarse, né, nas emoções, para que não explodisse isso, porque o ser humano é assim, o ser humano é meio que uma panela de pressão, né? Tem que ter uma válvulazinha de escape ali para poder refrear a coisa. No mundo pagão, imagine como devia ser, já que eles tinham uma religião falsa. Então, suprimia-se isso com os jogos e com atividades que propiciassem entretenimento. Mas quem vai inaugurar o entretenimento do horror vai ser o Calígula, o sucessor do Tibério, filho de Germânico. O que é engraçado é que o Tibério ele vai eliminar a descendência do Germânico, ele não vai cumprir a promessa dele de nomear o Germânico seu sucessor,
ele vai nomear o filho dele, só que ele vai dar o azar que o filho dele morre no mesmo ano que morre o Germânico. E ele vai fazer uma perseguição contra os outros filhos do Germânico, vai matar todos, com exceção do Calígula. Não se sabe por quê, ele escolheu o Calígula, e o Calígula acaba se tornando o imperador de Roma. E o Calígula talvez tenha assassinado o Tibério, um ponto de interrogação que tem aí na história. O fato é que o Calígula se torna imperador muito jovem. No princípio, ele mantém uma certa ordem, mas ele vai gradativamente passar por um processo de loucura mesmo. Não se sabe exatamente em que ponto isso se deu. Diz que ele teve uma febre muito alta, pegou chuva durante a madrugada, e aí teve uma febre muito alta, e depois dessa febre ele volta completamente pirado e extremamente cruel. E é ele que vai inaugurar esses jogos, não é, sangrentos, e aí sim você vai começar a ver os massacres, que até então o que tinham eram jogos de gladiadores que disputavam ali, de forma mais ou menos justa. Os escravos lutavam até a morte, era uma coisa violentíssima, mas que tinha um certo equilíbrio, não é? Com o Calígula, não. Com o Calígula vai ser pessoas sendo jogadas para ser devorada por leões, por feras. Então, isso aqui é o prelúdio daquilo que vai ser, que vai acontecer com os cristãos na época de Nero. Vai ser a primeira grande perseguição. O Nero vai fazer com os cristãos aquilo que o Calígula já estava fazendo, não é? No âmbito do entretenimento, vai acostumando o povo romano a ver os massacres, né? O problema é que o Nero foi, né, se tornou imperador de Roma por influência da sua mãe, que era a esposa de Cláudio, que foi o sucessor do Calígula. E ela, por intrigas palacianas, ela vai conseguir colocar o Nero para ser o imperador depois da morte do Cláudio. E o Nero, ele vai ter um relacionamento, né, com uma pagã judaizada, chamada Popeia. Então, a Popeia foi judaizada e tinha muita influência sobre o Nero. E muito relacionamento com os rabinos, né? Com os rabinos, porque isso aqui é um dado importante, Daniel. Pouca gente sabe disso, mas os judeus tinham muita influência em Roma. Isso é evidentíssimo, né? Por exemplo, quando foi nomeado Herodes para ser o rei da Judéia. Foi por influência e por amizade com aquele general romano, que eu não me recordo agora o nome, acho que foi Pompeu, sim, Pompeu, né? Que é a época do primeiro triunvirato romano. Pompeu, Júlio César e Lépido, se não me engano, ou Crasso, né? Mas na época foi Pompeu que por essa amizade com o Herodes, é que vai colocá-lo ali como rei da Judéia. E os judeus passam a ter muita influência dentro da corte romana, né? Na época de Otávio Augusto, na época de Tibério e na época de Nero, eles tinham muita influência ali. E o que acontece é que começa, então, né, muitas conversões dentro de Roma. E essas conversões vão se dar por esses dois apóstolos, né? São Pedro e São Paulo. São Paulo vai fazer muita conversão na Grécia e depois em Roma, né? E aí sim que a gente vai ver muito disso no Atos dos Apóstolos. Todo este processo, né, de conversão. E é interessante porque os gregos e os romanos que se convertem, eles tinham em mente, né, essa ideia da heroicidade, como eu disse aqui no início, que sobrevive o tempo, né, e perdura na história, uma espécie de imortalidade concedida pela virtude heróica. E você vai ver que os romanos e os gregos vão começar a se converter em massa porque veem isso no cristianismo. Eles conseguem enxergar no cristianismo uma religião que está acima do hedonismo, da carnalidade e que dá a eles a possibilidade desse heroísmo. Então veja que eles não têm conhecimento teológico da questão, como tinham os judeus, né? Não tinham conhecimento das leis, como tinham os judeus, mas eles têm um conceito de heroicidade. Não tinham nem a promessa do Messias. Nem a promessa do Messias.
Mas são eles que vão enfrentar as feras, de fato. Né? São eles que vão enfrentar os horrores piores do que vocês possam imaginar, são eles que vão enfrentar. Queria trazer alguns santos para o senhor tecer uma avaliação da importância deles, e vou quebrar em 2 blocos, aqueles vinculados ao nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles vinculados a essa realidade romana. Vamos começar pelos vinculados à realidade romana. Eu acho fundamental a compreensão, e veja, isso parece cada vez mais ressoar com a realidade que nós estamos começando a viver no mundo atual. O papel fundamental dos santos que formaram as comunidades católicas em Roma e pela Grécia e pela Ásia Menor, pela Turquia, os 3 principais locais ali, né, para onde estava se expandindo, de Jerusalém, o cristianismo, Síria, Egito, óbvio, mas essa parte mais europeia. E aí você tem Santa Prisca ou Santa Priscila, com São Átila, que uns dizem que era marido, outros dizem que era companheiro de fé, não faz muita diferença, mas São Átila e Santa Priscila, mártires, e Santa Lídia, que inclusive recebeu, cedida a ela a ideia da formação da primeira igreja doméstica na Ásia Menor e que recebeu São Paulo, e companheiros. Sim. Então, essas comunidades, com Santa Priscila, Santa Lídia, é só ler o Atos dos Apóstolos, Sim. que os modernistas gostam de chamar de igreja primitiva. A gente gosta de dizer que é a igreja das catacumbas, a igreja que estava lutando contra a perseguição. Porque ela não tem uma adulteração de fé, ela só tem uma adulteração de maturidade pública, de permissividade de existência. Mas a fé é a mesma, né? Não tem mudança de fé. Então, essa igreja primitiva é uma inovação conceitual porque presume uma evolução da fé, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma igreja, um estado de implementação que ainda vivia catacumbalmente. Como é que o senhor avalia a importância desses santos que organizaram e foram até o martírio, como Santa Priscila e São Átila, que organizaram essas primeiras comunidades? E mais, os cristãos que com eles viviam nessas comunidades e que morreram martirizados também, como é que o senhor avalia isso, professor? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na questão, né, da lei. Porque o cristianismo vai tornar-se proibido por lei sob pena de morte. Não é? Então, esse é o primeiro momento em que vai se confrontar uma escolha. Ou a fé, até as últimas consequências, com a perda da vida, ou renúncia a essa fé e segue a vida, né, dentro do paganismo. E essa proibição do cristianismo, ela vai se dar com Nero. No princípio, há uma certa tolerância, né, ao cristianismo, mas você conhece a história, você sabe que o Nero vai incendiar Roma, porque ele tinha um projeto de construir o seu palácio, né? E de fato é o que ele vai fazer, o Domus Aurea, né? Ele vai construir o seu palácio sobre as ruínas de Roma, que ele vai destruir completamente com incêndio. E depois, sob influência da Popeia, ele vai responsabilizar os cristãos e vai acusar os cristãos, né, inclusive de canibalismo, porque os cristãos se alimentavam das sagradas espécies e tal, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso vai ser, né, uma das coisas que ele vai colocar para o povo romano, né? O canibalismo que não era um problema para o romano historicamente, mas influenciado pelos judeus, via Popeia, sim, ele traz isso como um problema, né? Como um problema que justifica a perseguição. Por que eles incendiaram Roma, né? Incendiaram Roma porque eles falam que o mundo vai arder no inferno, né? E que os romanos, então, têm que morrer neste inferno de fogo. Então, ele vai usar toda essa narrativa para justificar a perseguição, e vai ser uma perseguição terrível, né, que vai martirizar São Pedro e São Paulo, e uma quantidade imensa, né, de mártires. E aí a proibição. Né? Esta proibição é que vai colocar essa situação, né,
de fazer com que os cristãos tenham que fazer a sua missa nas catacumbas, e aí você tem a igreja das catacumbas. Então, de fato, no início você tem a semente, né, que é a questão da doutrina, que vai começar lá no Oriente, né, com os judeus que se convertem ao cristianismo, que entendem a lei e entendem a teologia da coisa, e entendem a doutrina messiânica e o que significou isso tudo. E depois, né, você vai ter agora a segunda parte com este povo que vinha do paganismo, que vai ser que vai regar essa semente com sangue. Então, de uma certa maneira, Daniel, todos esses que você citou tinham consciência do que estava em jogo ali. Só que o seguinte, eles estavam dispostos a morrer por isso, porque eles entenderam o cristianismo como algo que realmente valia a pena tal sacrifício. Porque isso é interessante para você entender essas primeiras comunidades, é o senso de família, o senso de comunhão, o senso de comunidade. Porque no mundo antigo, no mundo pagão, no mundo greco-romano, a família estava muito ligada a gens. Então, você tinha que fazer parte daquela gens. Ou você era daquela família, e aquela família ali, em Roma tinham várias famílias, né? Que tinham o seu pater, do qual vinham, né, toda a geração da família Flávia, da família Cláudia. Você tinha um monte de famílias que se baseava na questão da gens. Ou você tinha que pertencer àquilo. E havia uma série de leis em relação a isso, não é? Que diferenciava, inclusive, os patrícios dos plebeus. No caso do cristianismo, agora você tem uma noção de família verdadeira, porque a família agora não é mais carne, não é mais gens, a família agora é fé. É a mesma fé, a mesma família. E isso daí também vai ser chocante no Império Romano, não é? Porque para o Império Romano passa a ser uma ameaça isso, porque afinal de contas não há mais distinção do que é escravo, do que é plebeu, do que é patrício, do que é cliente. Há uma unidade em função da mesma fé. E nem do que é judeu, gentio e pagão, né? Exato. E outra mais, né? Nesta noção de família, né? A mulher passa a ter uma dignidade que nunca tiveram antes. Né? Exato. E é por isso que você vai ver... filhos também. E os filhos também. E os filhos também. E por isso que você vai ver essas grandes mulheres aí dessa época aí. Priscila, né? Santa Lídia, você vai ver essas grandes santas aí justamente porque a Igreja Católica, isso é a coisa mais absurda que se diz contra a Igreja Católica, que os professores de história dizem, não é? Que a Igreja Católica, ela discriminava a mulher e tal, né? É uma grande mentira porque... Deus faz a obra por intermédio de uma mulher que é o ser mais perfeito criado, Nossa Senhora. Perfeito. Ressuscita diante de uma mulher desacreditadérrima, Santa Maria Madalena, de quem nós vamos falar agora. Quer dizer... E restaura... É uma igreja de esposa. E restaura a civilização greco-romana, que tinha sido destruída pelas invasões bárbaras, restaura aquilo que tinha de bom nisso pelas mulheres, pelas santas mulheres, que vão convertendo os reis bárbaros com quem elas se casam, né? Exato. E só falou de Roma, de Pedro e Paulo, óbvio. Vamos falar um pouco de Paulo antes de falar especificamente dos apóstolos e de Madalena. São Paulo, judeu, formado fariseu, com posses, de certa forma visto como empresário, seria um empresário hoje, um comerciante, zeloso, perseguidor dos cristãos hereges, zeloso pela lei, e se converte de maneira sobrenatural na estrada para Damasco, e o primeiro ato que ele faz é se submeter ao bispo de Damasco, Ananias, Perfeito. mostrando claramente a estrutura hierárquica da igreja. Onde ele passa 3 dias cego, fazendo jus aos 3 dias do Senhor, na mansão dos mortos, sim, fazendo jus a toda a história de Israel com o número 3, né? E aí ele acorda, passa 3 anos no deserto.
E aí ele vai. E o mais interessante para os protestantes que adoram Paulo é que ele que fala que completa na carne dele o sacrifício que faltou de Jesus, é ele que apresenta o testemunho litúrgico, sem ter convido com os apóstolos, o sacrifício do Senhor que ele não presenciou, ou pelo menos não se tem notícia que ele presenciou. E, obviamente, ele não estava na Santa Ceia. E ele repete exatamente o que ele recebeu direto de Jesus em relação ao sacrifício que hoje é o que nós entendemos como sacrifício da missa. E Paulo tem seus companheiros, e eu cito alguns. Lucas, Marcos, que também conviveu com Pedro, Sim. Tito, Barnabé, Silas, Timóteo, todos mártires. O que o senhor pode falar de Paulo e desses companheiros? Interessante que você falou o número 3 com relação a São Paulo, e também, quando ele foi decapitado, a cabeça dele cai, dá 3 kicks assim, né? E aí tem as 3 fontanas lá em Roma até hoje, né? São Paulo esteve presente quando foi apedrejado Santo Estevão, como você disse, ele era um fariseu, era um zeloso seguidor da lei, e que tinha os cristãos, de fato, como hereges, né? Que tinham apostatado do mosaísmo, do judaísmo, né? Até porque, neste princípio aí, isso é uma outra confusão que nós Trentati faz, propositalmente, nós temos que lembrar o seguinte, o templo ainda estava lá, percebe? Então, ele ficou 40 anos ali até cair. Exatamente, O templo só vai ser destruído no ano 70, não é? Na época de Vespasiano. Então, nós estamos ainda na época de Nero, não é? E com Tito, né? Com o imperador Tito. O Tito era com o general Tito, né? O que acontece é o seguinte, quando o Vespasiano vai para sufocar a rebelião em Jerusalém, o imperador era Nero. E aí começa a campanha, né, de fazer o cerco, e aí o Vespasiano recebe a notícia de que o Nero tinha morrido, e tinha um proclamado imperador, general Galba. Então, o Vespasiano volta para Roma, não é? E coloca ali no lugar dele o filho dele, o Tito. Então, o Tito que vai consumar, não é? A destruição de Jerusalém e a destruição do templo. E depois o Tito vai ser o sucessor de Vespasiano. E o Tito vai ser um imperador romano não muito ruim, sabe? Não vai ter perseguição, ou se vai ter, vai ser muito pouca durante o período dele, mas ele vai ser um imperador que vai durar pouco tempo, e aí sim entra o irmão dele, o Domiciano, que vai ser terrível com os cristãos, vai ser a nova perseguição, né, contra os cristãos. Mas veja que São Paulo, a conversão de São Paulo, ela é estupenda, ela é magnífica, né? E por isso a gente entende o ódio que os judeus têm de São Paulo até hoje. Então você percebe que o Júlio Isaac, por exemplo, né, ele acusava diretamente São Paulo de ser o criador do cristianismo. O cristianismo é a religião de Paulo, né? De Paulo, eles falam que Yeshua, né, ele foi um herege, mas ele poderia ter ficado só naquilo ali se não fosse São Paulo, né? São Paulo é que vai, de fato, né, criar o conceito, segundo eles é isso, né? São Paulo é que vai criar o conceito de toda essa coisa que nós falamos aqui, né? De que agora a verdadeira aliança, ela se dá pela fé e não mais pela carne, né? E que a letra sem a fé é morta, né? Então, por isso é que eles vão atribuir a São Paulo o cristianismo, né? Isso também era a mesma leitura que fazia Nietzsche, né, com relação a São Paulo. Mas veja que é porque São Paulo ele vai ter em si essas 3 coisas que você disse aí, em outro sentido também, que ele tem cidadania romana, ele era, não o judeu, conhecia o judaísmo, não é? E era um grego de formação clássica. Então, por isso que ele sistematiza a doutrina, né? Isso, exatamente. Então você vê essa configuração dessas 3 coisas. O homem não era pouca coisa, não. Ao mesmo tempo que ele era uma autoridade, né, em teologia, ele era uma autoridade intelectual, porque tinha todo esse arcabouço da cultura grega. E fazia o liame com a história judaica, exato, fazendo essa transição doutrinária.
Exatamente. E ele tinha, né, essa cidadania romana que lhe dava o direito de ir e vir ali por toda aquela... Porque quem entendeu a cidadania romana, quem deu este conceito amplo de cidadania romana, é o imperador Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Ele é que vai, a Pax Romana, não é? E vai estender o conceito de cidadania. E que vai beneficiar muitíssimo São Paulo, né? Porque isso vai evitar São Paulo de ser morto por eles. Exato. São Paulo vai reivindicar a cidadania romana e falar, não, quem tem que me julgar são os romanos e não vocês. Exige o ver do imperador. Então, é inteligente. E tinha um bom conhecimento jurídico também, o que dava para ele certa capacidade de trafegar, né? Perfeito, perfeito. E por ele ter essa cultura grega, dominar a cultura grega, conhecer o panteão grego, é que ele vai lá, né, no Areópago lá, e vai fazer aquele sermão maravilhoso. Que Deus de vocês, aquele Deus vazio, né? Ele, eu sei quem preenche esse buraco aqui. Exatamente, E vai fazer um número imenso de conversões na Grécia. E sempre com aquela filosofia de Nosso Senhor de 2 ou mais, né? Então, uma hora é Tito, outrora é Timóteo, outrora é Silas, especialmente Barnabé, outrora é Lucas. E ele vai deixar essas comunidades aí, como eu disse, né? Esse senso de pertença a uma coisa maior, essa grande família que é a igreja. Ele vai criando as igrejas locais, né? Exatamente. Ele vai instalando as igrejas. E essas igrejas locais vão se retroalimentando em época de perseguição, como que a gente vive hoje. Por isso, a gente, na nossa conversa informal aqui, antes de começar, né, o nosso bate-papo, a gente estava falando do momento que a gente vive hoje, como é importante a gente manter esse contato uns com os outros, esse convívio uns com os outros, sabe? Porque senão a gente fica isolado e o demônio... O catolicismo é sobre corpo, né? Corpo, igreja é corpo, né? É sobre comunhão, não é? É isso. Sobre comunhão, entende? Professor, o Fred está dizendo que nós já estamos com 45 minutos, mas eu acho que dá para ir mais uns 10, né? Daria para ir para mais 1 hora, mas a gente pode seguir na sequência na outra... Mas eu acho que vale a pena a gente terminar a parte que ficou em Jerusalém, que foi para o Oriente, que foi para a Síria, foi para o Egito. E aí eu traria, obviamente, São Pedro, os 10 apóstolos e São Matias, que depois entrou no lugar daquele que traiu Nosso Senhor, Judas Iscariotes. São Matias, que é o bispo eleito no primeiro conclave, porque ele foi eleito pelos 11, não foi Jesus que o escolheu. Então, o primeiro proto-conclave é a eleição, a palavra nem cabe conclave, mas enfim, é a eleição de São Matias para compor o colégio apostólico, né? Então, e aí falar também um pouco da importância de Santa Maria Madalena. Nossa Senhora nós não vamos nem tratar aqui, porque aí é uma outra conversa. Não, aí tem que ser uma série só sobre ela. Só sobre ela. Mas Santa Maria Madalena, São Pedro e os 10 mais Matias, como é que o senhor avalia? Então, e aí uma coisa que é muito cara para mim, antes de o senhor começar, é que é muito pouco lembrado, e eu acho extremamente importante, a valorização, claro, do martírio de todos eles, e da origem deles, muitos deles primos de Jesus, mas o martírio de São Bartolomeu, que é uma coisa que é hecatômbica, né? Então, fala, professor, dos apóstolos e de Madalena. Então, é um movimento de expansão, né? E aí você tem, por exemplo, São Filipe, que vai converter os samaritanos. Então, os samaritanos se convertem em massa com São Filipe. Depois você vai ter São Tiago, né, que vai migrar até a Península Ibérica. Tanto que ele é muito, né? Lá está, né, os restos mortais dele, Santiago de Compostela. Primeiro mártir. E ele teve muita atuação, né, ele não faz um processo de conversão ali, mas ele deixa a semente para isso. Ele fracassa, mas a semente fica. Primeiro ele tem esse sentimento de que ele não consegue, não é? Mas no fundo ele conseguiu muito mais, né? Do que nós estamos aqui por causa dele, porque ele é o apóstolo do Brasil, né? Península Ibérica. Isso aí. E mais do que isso, ele tem a primeira aparição de Nossa Senhora em vida, porque Nossa Senhora estava viva, e ela aparece, Nossa Senhora do Pilar, né? Ela aparece a ele
Em Então, bilocação, né? E para mim é importantíssimo o Santiago Maior, porque o dia do martírio dele é o dia do meu nascimento, é 25 de julho, 25 de julho. Então você tem esse movimento de expansão. Santa Maria Madalena vai para a França, né? E vai para a França com a irmã dela também, não é? Santa Marta. E Santa Marta tem uma história muito interessante, não sei se vocês conhecem, na França eles contam muito isso, né? Havia um monstro, uma espécie de dragão, sabe? Que afligia, né, a localidade lá. E é ela que mata esse dragão, né? É muito interessante, Santa Marta, né? Tem até essa história. Aliás, eles é que vão, né, dar esse impulso. São Lázaro foi com eles para a França também, né? São Lázaro, eu penso que sim. Acho que ele foi também, né? Tanto São Longuinho, né, o lanceiro vai para a Grécia. Vai para a Grécia. E aí eles vão... São Marcos, né, vai para o Egito, né? São Marcos vai para o Egito. Santo André, que morre, né, naquela cruz... Invertido. Ele vai pregar em Amalfi, tanto que me parece que os restos mortais dele estão lá em Amalfi, né, na Itália. São Bartolomeu vai para a Etiópia, né? Você falou de São Bartolomeu. São Bartolomeu é impressionante, porque ele é esfolado, né? Esfolado, Arranca toda a pele porque dele. Porque ele converte a esposa do rei, né? E uma coisa que me marcou profundamente foi quando eu estive lá em Milão, né? No Domo de Milão. E lá tem uma escultura de São Bartolomeu. Aquela escultura é linda, né? E eu fiquei muito impressionado de ver aquilo, porque no primeiro momento eu não entendia que aquilo que ele segurava era a pele dele. A pele dele, né? É a pele dele. E eles todos derramaram sangue por nós, inclusive São Matias derramaram sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, exceto São João, a gente conhece a história, né? E João tinha que ficar para construir, obviamente, toda a conjuntura que viria a ser a Santa Igreja, com obviamente, a conexão grega e a cristologia toda do evangelho dele, né? E o Apocalipse. Olha que coisa impressionante, né, Daniel? Nós falamos aqui de uma mulher que derrotou um dragão chamado Carrascone, o nome da fera lá, foi Santa Marta. Olha que coisa que é o cristianismo, não é? Nós estamos falando aqui de atos de heróicos, né? Exato. E por que eu estou dando ênfase nisso, Daniel? É porque se perdeu completamente isso, entendeu? Se perdeu. Hoje se transformou tudo em lenda, né? Se transformou tudo em lenda. E ficam, né, procurando de alguma maneira, né, um outro conceito de santidade que não esteja baseado mais, né, claro, nessa abnegação, nessa entrega, nessa capacidade, né, de saber sofrer. Lembram que Pedro era casado e provavelmente outros apóstolos também fossem. Sim, e abandonou. Se lembram que todos abandonaram tudo. Imagina você se colocar nos barcos para as viagens de Paulo. Pô, eu tive na gruta de Paulo em Malta. Uhum. Você vê os locais onde os apóstolos passaram. Uhum. É muito interessante você presumir o grau de abnegação, como o senhor mesmo disse, para que você levasse uma mensagem de um Deus que havia morrido na cruz, ressuscitado, mas não tinha nem 10 anos, 20 anos. Quer dizer, ainda existia uma pressão enorme para transformar aquilo num fracasso humano, para transformar aquilo numa mentira. Vamos lembrar que Herodes, que Anás e Caifás subornaram os guardas para propagar a história de que o corpo havia sumido porque os discípulos haviam roubado, que era tudo uma mentira, quer dizer. Então você tinha uma confusão muito grande, né? E era muito pouco provável que uma religião baseada em camponeses, iletrados, pescadores, mulheres, né, pudesse chegar tão longe. Portadores de uma revelação pudesse chegar tão longe. Pois né? E você vê, quando Santiago retorna para Jerusalém, ele é preso e martirizado, né, pelo Herodes Agripa. Então ele é decapitado. Nesse contexto aí, é que São Pedro é preso. E aqui faz a gente fazer uma reflexão sobre os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Porque São Pedro é prisionado
por Herodes Agripa, com a finalidade de expô-lo, né, em público para martirizá-lo. E assim acabaria, né, o cristianismo. Então, São Pedro é acorrentado O que entre dois... confirma a tese de que ele era o príncipe da igreja e o papa, só para deixar claro, né? Perfeito, é exatamente isso, né? É perfeitamente isso. E aí ele está ali preso, né, pelos judeus, acorrentado entre dois soldados, e que o que fazem os cristãos? Rezam pela libertação do seu papa. E é o que nós devemos fazer hoje para que o nosso papa se liberte dessas correntes, né, do Tikkun Olam, ou seja lá do que é que eles chamam, né? Porque a Igreja Conciliar se pôs prisioneira de uma doutrina que repete a heresia dos primeiros judaizantes, os ebionitas, e que repete a heresia também dos nicolaítas. Exato. Ela faz uma síntese dos dois extremos. Faz uma síntese dessas duas coisas, entendeu? E aí, graças, né, a esse conjunto de orações das primeiras comunidades cristãs, é que o anjo vem para poder libertar São Pedro. Exato. Então, São Pedro é libertado por um anjo. Por um anjo. Não foi por mãos humanas. E se a igreja tiver que se libertar dessa dominação, desse cativeiro, dessa corrente, né, judaizante, é necessário que nós rezemos para que nosso Senhor envie um anjo também para libertar o nosso Papa, né? Exato. Essa é a situação que vivemos hoje. E vai Tertuliano, que se perdeu no final da vida, mas que é considerado, de certa forma, um pai da igreja, atribui-se a ele a frase de que é o sangue dos mártires que irriga a edificação da igreja, mas a frase complementar a essa é que o ecumenismo desvairado humilha, zomba e reduz os mártires a nada, porque não há por que morrer. Se tudo é válido, não há de ver. Então, tudo isso que nós conversamos aqui, no mundo atual não tem sentido nenhum, porque qual é a lógica de morrer se tudo vale e tudo está certo? Para quê? Para que não precisa? Eles querem a vida, eles não querem a vida eterna. Excelente, professor. E acho que a ideia desse primeiro episódio era fazer um pouco essa introdução, por isso você dura um pouquinho mais. Fred, o que você queria trazer para nós aí? O que você valoriza aí? Rapaz, é muita coisa para digerir em pouco tempo. É informação maravilhosa com o professor e com você aí. É uma aula de história a cada segundo. Era uma curiosidade só, que o professor falou aqui, que no ano 70, né, creio que foi no ano 70 que foi destruído o templo em Jerusalém, e os indivíduos foram mandados para fora. Houve essas perseguições também anteriormente, né, com Nero e etc. Uma curiosidade, né, já que tem ligação aí meio que numérica, no ano 70, 72, salvo erro, também eu vim agora de lá e tive a oportunidade de ler em algumas coisas, algumas placas. No ano 72 foi que começou a construção do Coliseu em Roma. Sim. Não é isso? Sim. E lá no Coliseu é onde morreu uma porção de cristãos. Sim. Não é isso? Então, era só um comentário aí do professor acerca das mortes, porque isso é muito midiático, essa coisa, né? Com aquele filme lá, o Gladiador, essa coisa. Tem muita... É muito midiático isso. Então, para esclarecer também a morte dos cristãos no Coliseu, se puder ser, assim, breves palavras. Então, o Coliseu ele foi construído na época de Tito, né? Então, o Vespasiano, ele vai morrer e quem vai sucedê-lo vai ser o Tito. E aí vai fazer o Coliseu. E também são outra coisa que está ligada ao governo do Tito, além, né, do Coliseu, é o que acontece em Pompeia e Herculano. A erupção do Vesúvio, né, acontece aí nesse mesmo período aí, não é? Como que fosse um castigo também, não é? E o Coliseu ele foi construído em cima do que era o palácio de Nero. Então, Nero taca fogo em Roma e aí constrói o seu palácio, chamado Domus Aurea, faz um lago artificial enorme, faz uma estátua para ele de mais de 30 metros. Não é? Depois dessa estátua, eles vão tirar a cabeça e vão botar a cabeça de alguma divindade
É porque eles querem apagar a memória do Nero. E em Roma tinha aí essa coisa, né? Que era a damnatio memoria. Quando morria um cara ruim, que eles queriam que todo mundo esquecesse, então eles condenavam a memória do cara, entendeu? Então foi o caso do Nero. Então destrói o palácio do Nero todo, e naquele local constrói-se o Coliseu, não é? E é por isso que o Coliseu também tinha batalhas navais, que eles aproveitavam aquelas águas do antigo lago do Nero. E, de fato, né, quando a gente entra no Coliseu, a gente já sente, né, aquela aura, aquele ambiente, não é, do sangue dos mártires ali, e que foram muitos ali. E aí sim, como eu disse, né, todo tipo de atrocidade foi cometida ali contra os cristãos. Todo tipo de humilhação e de perversidade contra os cristãos. Não na época de Nero, porque na época de Nero não tinha ainda o Coliseu, essas atrocidades eram feitas, né, no Circo Máximo, onde hoje é o Vaticano. Nero é Então, atribuído às tochas humanas, né? isso, e por lá que foi martirizado São Pedro, né, ali no Circo Máximo, onde hoje é o Vaticano, a colina do Vaticano. O Coliseu é posterior, é na época de Tito, não é? E aí começa esses espetáculos horrorosos, né, para entreter o povo de massacre dos cristãos, né? Então começa aí nesse período do ano 72 para diante. E tinha um outro dado também que eu ia falar sobre o Coliseu, mas que me fugiu agora. Mas tinha um outro dado interessante também. Mas depois eu vou... sim, isso é o seguinte. Aliás, são dois dados interessantes que eu acho que vale a pena, Daniel, a gente falar aqui, só para encerrar. Você disse, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Parte das pedras do templo foram usadas na construção do Coliseu. Vocês sabiam disso? Não. Pois é. Não sabia. Segundo fato, quando teve o Sínodo da Amazônia, não é? O Vaticano permitiu, porque o Coliseu hoje, ele também está sob a potestade do Vaticano, não só sob a potestade do governo italiano, mas também sob a potestade do Vaticano. De modo essa história eu sei. Sim. De modo que para se fazer alguma coisa ali é necessário também a permissão das autoridades do Vaticano. E eles colocaram ali a estátua do Moloque. Eu sei porque eu vi ao vivo. Eu estava indo para o aeroporto, eram 5h30 da manhã, em dezembro de 2019, pós-Sínodo da Amazônia. Exato. A minha filha, naquele momento, falou, era uma estátua enorme, parecida de cobre, na entrada do Coliseu, Exato. Naquela entrada lateral, e eu vi ao vivo a estátua. Sim, e essa estátua aí, ela desonra o sangue dos mártires ali. É uma desonra ao sangue do mártir que morreram contra esses deuses pagãos. E ali você, sob a autoridade do Vaticano, se coloca a estátua do Moloque. Aquela estátua ali, Daniel, ela é a mesma estátua que foi utilizada num filme chamado Cabiria, de 1917, se não me engano, um filme italiano que vocês podem encontrar na internet. E o Moloque era um deus adorado pelos cartagineses, onde sacrificavam-se crianças, né? As crianças eram jogadas na fornalha do seu ventre. É o deus do aborto, né? É o deus do aborto, exatamente. É uma celebração ao aborto. E o mais interessante é que é um dos demônios que é nominalmente citado por Deus, Javé. Porque Javé ordena que não se sacrifique a Moloque e diz que quem fizer isso... Sim. Acho que é no Levítico, não me lembro de cabeça agora, mas acho que é no Levítico. Peraí, Gênesis... É no Levítico ou no Êxodo? Agora eu não lembro. É no Êxodo ou no Levítico, num dos dois, que Javé condena objetivamente, citando o nome de Moloque, e essa é outra conversa, mas Moloque depois é apropriado pela maçonaria, apropriado pelo Solvet et Coagula, apropriado pelo... Moleque, o apelido Moleque vem de... Você falar que alguém é Moleque, vem de Moloque, né? Então aí tem várias derivações, né? Mas é isso. Excelente, professor. Mais uma nota, né? Terrível do Vaticano, né? Do Vaticano de Francisco, né? Vou só agora para piorar a situação. Eu agora, quando estive lá na Basílica de São Pedro e na Basílica de São Paulo, que eu fui percorrer as basílicas, né? Para tentar ver se eu ganho alguma indulgência plenária, vamos ver. E eu vi lá uma escultura, eu até compartilhei lá no grupo
o nosso grupo daqui do Centro de São Paulo, depois eu compartilho com o professor, uma escultura de uma barca de um escultor, acho que austríaco, Timothy, não sei o quê. Então tem um barco na frente do Vaticano, cheio de, como se fossem imigrantes fugidos e etc. E a figura que está... da proa. Da proa. Olha, é uma coisa bizarra. Sim, eu já vi essa. Já viu essa história? Já vi. Eu acho que chama o Cristo Sem Teto, né? O nome dela, o Cristo Sem Teto. Não é isso? Eu sei que o termo, o que está escrito na frente é tipo assim, não renegue os Mas, olha, imigrantes, porque no meio deles habitam anjos, algo do gênero. Tem umas asas lá no meio, mas o anjo não se vê. Mas por trás desta escultura aí existe a doutrina do noeísmo, porque olha o que você diz, é uma barca. Uhum. Nessa barca você tem todos os povos, isso, todas as religiões, e quem está capitaneando a coisa, quem está à frente, é o judaísmo. Percebe? Aí você não é só a questão dos imigrantes, hein? É uma questão... O nome oficial, e o cara chama Timothy Schmaus. Uma coisa assim, eu acho que ele é austríaco, alguma coisa. É isso aí. É isso. Bom, então tá bom, gente. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos tentar fazer uma sequência temporal, né? Seguindo a história dos santos, acompanhando a história mesmo, né? Cronológica. Sim, perfeito. Então nós vamos continuar no próximo episódio, ainda na igreja pré-constantina, né? Sim. E vamos endereçar a gnosticismo, o marcionismo, aí a igreja já deixa ela de ser tratada como herege e passa ela a enfrentar os seus próprios hereges. Exato. Aí já passou da semente, do sangue, dos mártires, e aí vamos entrar na fase dos doutores, né? Dos santos doutores, que combatem essas heresias. Maravilha. Fred, valeu, bem-vindo de volta. Obrigado a todos. Professor Serra, é sempre uma maravilha, é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Muito obrigado, Fred. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fred. E o Centro de São Paulo, mais uma vez, agradece pela intercessão de Nossa Senhora, que nós tenhamos uma santa semana e viva Cristo Rei. Até a próxima. Cristo Rei. Até a próxima. Um grande abraço. Salve Maria. Salve Maria.